aqui da Melissa Resenhando Sonhos, hoje a gente vai conversar sobre Babel ou a necessidade de violência. Babel é o novo lançamento da autora R.F. Kuang, que chega aqui no Brasil agora em 2024 pela editora Intrínseca, com tradução da Marina Vargas. Esse é um livro que eu tava muito ansiosa pra ver lançado por aqui. Eu li ele ano passado, virou aí um dos meus favoritos do ano de fantasia. E foi um livro que chamou muita atenção aí e também venceu 2 prêmios super importantes da ficção fantástica, que foi o Nébula e o Locus. A R.F. Kuang já tem uma outra história publicada aqui no Brasil, que é a trilogia da Guerra da Papoula, que também foi uma história que eu gostei muito e ela já tá completinha por aqui. E Babel mexeu com a comunidade literária não só por ser um excelente livro, mas também porque cutucou aí algumas feridas, já que a Kuang, que é uma autora que costuma fazer várias críticas políticas, foi bem incisiva aqui nas coisas em que ela tava criticando, e eu acredito que fez isso de uma forma muito inteligente. Em Babel, então, a gente vai conhecer a história do Robin Swift, só que esse não é o nome real dele. Ele é um garoto que foi retirado de Cantão, na China, no meio de uma epidemia de cólera, onde todas as pessoas que ele conhecia, que ele morava junto, a família dele, morreu. E ele é resgatado de lá por um homem branco, rico e que é britânico. A gente tá nos anos 1828 aqui. E esse homem, que é o professor Lovell, vai levar o Robin, então, pra Grã-Bretanha e vai cercar esse jovem com estudos, com ênfase aqui para línguas. Então esse jovem vai seguir aprendendo e aperfeiçoando o seu mandarim, o inglês, o grego antigo e também o latim. Porque o professor Lovell quer que o Robin adentre o prestigiado Real Instituto de Tradução de Oxford. Sabe a faculdade? E é lá que fica então também Babel, que é considerado aqui um centro de conhecimento para o mundo todo. Só que aí você talvez se pergunte, por que este cara, né, por que o professor Lovell quis que isso acontecesse e investiu tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço em treinar esse garoto? Aqui nesse mundo que a R.F. Kuang criou, que é um mix de ficção histórica com Dark Academia, a gente tem uma magia que é movida pela língua e pelo poder da tradução. Então se você é uma pessoa que adora língua, gosta de estudar linguagem e seus significados, ou também gosta de tradução, esse é um livro perfeito para você, porque é através dessas nuances que a magia de Babel tem vida. E tudo isso acontece através da prata. E aí como é que isso funciona? Se escreve na prata a mesma palavra em inglês e em um outro idioma. E o que vai fazer essa magia acontecer, o que vai desencadear essa magia, são os significados que se perdem na tradução. Toda palavra ela tem uma origem e ela tem um passado. E às vezes na trajetória da palavra, que é acompanhada obviamente pela trajetória da humanidade, algumas palavras vão perdendo significados e vão ganhando outros significados, ou vão sendo reduzidas a algo diferente, ou ampliadas a algo maior. E é exatamente naquilo que acaba se perdendo e naquilo que acaba não sendo o uso comum da palavra, essa magia funciona. E é por isso que é tão importante que as pessoas que vão a este Instituto Real de Tradução sejam muito bons nas línguas que eles atuam, porque vai ser através do estudo dessas línguas que essa magia funciona. Porém, apesar desse ser um conceito muito legal e de uma forma diferente de enfatizar aí o poder das palavras e de como a cultura do mundo, que apresenta aí diferentes línguas e muitas nuances, é capaz sim de causar mudanças e de ser um agente entre as pessoas, esse é um livro em que a magia em si não é o foco. A ênfase desse livro não é em ficar descobrindo palavras e em como essa magia funciona ou em ver essa magia sendo executada. Kuang dá muita ênfase nesse livro é por que e como isso está sendo feito. Porque o Robin, ele não é retirado da forma como ele é retirado, de uma forma aleatória. E querendo ou não, todo esse conhecimento e todo esse poder e toda essa magia serve a apenas um grande mestre, que é a Grã-Bretanha. Então, o quão justo é que esse império aqui esteja retirando crianças de lugares do mundo ou treinando essas mentes somente a seu favor, porque afinal de contas, quem melhor para descobrir as nuances e apresentar as nuances de um idioma, se não uma pessoa nativa dele, e ao mesmo tempo usar todos esses artifícios para colonizar, oprimir, muitas vezes inclusive saquear e sequer compartilhar os resultados disso com os lugares de onde essas pessoas que estão fazendo essa magia funcionar vêm. E isso vai ser um dos grandes conflitos aqui que o Robin vai precisar enfrentar nessa história. Porque logo de cara, que ele entra em Babel, né, que ele entra nesse Real Instituto de Tradução e ele começa a aprender as coisas, ele vai ser abordado por um grupo que tá lutando contra isso,
um grupo anti-imperialista. E aí ele precisa entender como que ele vai se comportar nisso enquanto a Grã-Bretanha beira uma guerra com a China, que é o seu país natal. Ele lida com o fato de que essa é uma situação completamente injusta e ao mesmo tempo com o fato de que se o professor Lovell não tivesse tirado ele de Canton no momento em que tirou, ele provavelmente estaria morto. Então existe um sentimento de gratidão desse garoto e de enxergar aquela oportunidade como algo que ele não teria numa outra situação, que é algo que ele gosta muito, ele ama estudar, ele ama descobrir as coisas e ele sabe que ele está sendo privilegiado de estar ali, ao mesmo tempo ele está sendo usado enquanto um agente contra o seu próprio povo. Então a gente tem esses conflitos sendo trabalhados ao longo do livro. A R.F. Kuang é muito habilidosa em levantar assuntos aqui e em apresentar todos esses conceitos de uma forma muito interessante. Tem toda uma organização aqui, né, da Universidade de Oxford, na figura desse professor Lovell e de todas as outras peças aqui que não são pares do Robin na situação onde ele tá, que vão defender essa magia, essa instituição e a Grã-Bretanha enquanto os grandes salvadores aqui, enquanto nada mais justo eles tomarem algo que tá a seu dispor. E esses artifícios vão ser apresentados na história enquanto verdades para contrabalançar os questionamentos que o Robin e outros personagens possam ter sobre esses aspectos. E a gente, enquanto leitor, também tem a oportunidade de ser confrontado com isso. Porque independente da Kuang estar trabalhando um elemento mágico ou não aqui em favor da Grã-Bretanha, a história tá aí para provar que esses fatos, essa opressão, a colonização, né, o roubo de artefatos, todas essas coisas, elas são fatos históricos, são coisas que aconteceram, né? Então a magia, ela é um detalhe aqui a mais e que simboliza várias coisas. A gente tá falando aqui de prata enquanto um elemento físico para construir essa magia, mas a prata não significa só isso. A prata também significa todas as outras coisas que não são oportunizadas para todos esses outros lugares. Esse para mim é um dos principais artifícios aqui da Kuang, o quanto ela consegue transformar todos os pilares da história dela em representações para coisas diferentes. E isso não vai só de um elemento da história, isso vai também na própria caracterização dos personagens dela. O Robin, ele vai formar um grupo aqui com outros 3 jovens, que são ele e um outro amigo e uma dupla de menina, onde 3 deles vêm de outros lugares e a gente tem a 4ª membro desse grupo aqui, que é uma menina branca da Grã-Bretanha. E aí, obviamente, entre eles existe um conflito de visão e uma diferenciação também de como eles enxergam as coisas que estão acontecendo ao redor e a atuação deles nesse cenário. A história é praticamente toda contada do ponto de vista do Robin. Tem alguns poucos capítulos que enfatizam esses outros personagens e a Kuang cria cada um deles para nos mostrar uma faceta tradicional de caracterização de personagem. Vai ter aqui arquétipos que não são diferentes do que a gente está acostumado de um personagem básico. Só que ela inverte isso para usar isso a favor da história dela. Perfis bem determinados de personagens que têm papéis a cumprir dentro da história, mas isso é também exatamente para mostrar que tá na base de tudo. Atitudes de que esses questionamentos, de que todas essas ações, elas não fazem parte de algo diferente, de algo inusitado, de algo particular. Elas fazem parte da base. Então, na construção de cada uma das pessoas, há intrínseco vários elementos ali que contribuem que se siga repetindo comportamentos, para que se siga tanta dificuldade de criar um nivelamento na nossa sociedade. Isso é uma das coisas que eu acho muito legal de ver desvelando aí ao longo da história. Alguns arcos podem parecer básicos, mas ao mesmo tempo eles estão contando uma outra história. E de quando ela consegue inverter aqui vários dos argumentos para posicionar muitas vezes quem é questionado, enquanto a pessoa que está questionando, dando aqui as posições da história. E isso foi, inclusive, uma das coisas aí que incomodou muitas pessoas no lançamento desse livro, que foi esse ato aqui da autora de questionar muito abertamente a disparidade de visão entre todas as pessoas brancas e todas as pessoas não brancas, de como existe uma diferença na forma de enxergar o mundo. E aqui na história, ela faz esse giro e faz com que as pessoas não brancas sejam as mais questionadoras. E quem está sobre o olhar de ter que responder essas perguntas e ter que ter explicações para as coisas que estão acontecendo são as pessoas brancas, aqui sendo representadas pela Grã-Bretanha e pelo poderio aqui do Império Britânico.
E aí eu não posso deixar de comentar com vocês também sobre o fato de que a gente tem várias notas de rodapé. E essas notas de rodapé causam, às vezes, uma interferência. Essas notas são escritas pela figura da tradução desse livro. Então, por uma figura de tradutor aqui, ou tradutora. Quando eu fiz a minha primeira leitura de Babel, que foi em inglês no ano passado, eu acompanhei com o audiobook. O audiobook é uma voz feminina, então sempre quando eu penso na tradutora. A gente tem aqui a Marina Vargas enquanto a tradutora desse livro, então acho que fica coerente falar também assim. Mas a tradutora, ela às vezes se mete na história. Por exemplo, o professor Lovell tá dando um enorme de um discurso aqui sobre a grandeza da Grã-Bretanha, sobre do quanto se dissemina aqui a língua inglesa, né, o inglês para tomar conta, né, e para substituir outras línguas aí. E a tradutora vai ter comentários a fazer a respeito disso. São alguns comentários um pouco sarcásticos, assim, às vezes, e que dão a entender de que essa figura tem uma outra visão. E aí a gente entra em toda uma outra discussão com isso, né, que é exatamente o que fala aqui na orelha desse livro, que é: traduzir é um ato de traição? Esse é um sentimento que o Robin vai ter durante todo o livro. Ao ele dedicar os seus conhecimentos para esse Real Instituto de Tradução, está ele traindo a sua pátria? E uma discussão que a gente tem muito quando a gente fala de livros, né, do quanto a tradução tem que ser fiel ou tem que adaptar algumas coisas, e do quanto a interferência do tradutor pode ter sim um impacto no resultado final. O autor também dá vários exemplos dentro da história de situações onde a tradução pode ter um impacto. Inclusive tem uma sobre a Bíblia que eu achei sensacional, sobre como uma palavra pode ter sido mal traduzida e isso ter dado um significado completamente diferente, pode ter mudado aí toda uma visão de uns principais pilares, por exemplo, do catolicismo. E aí com isso representando também quantas palavras podem ter um impacto, porque no final das contas o poder vai ficar na mão do Real Instituto de Tradução, porque são eles que estão fazendo várias coisas funcionar. E aí, se você se perguntar por que o livro se chama Babel ou a necessidade da violência, é porque existe toda essa pergunta aqui ao redor de todo esse livro, que é para você mudar esse contexto, para você causar uma revolução, para você realmente trazer a mudança nesse impacto. Existe como fazer isso sem violência? Ou a violência é realmente inerente à revolução? Uma coisa não acontece sem a outra. E aí os nossos personagens, mas principalmente aqui o nosso protagonista, também se questiona muito isso enquanto ele decide o que ele vai fazer e como ele vai conduzir aqui a jornada dele. E aí, caso tenha passado despercebido com todas as coisas que eu mencionei aqui pra vocês, Babel é uma grande crítica, então, ao colonialismo. É um livro que vai falar sobre racismo, sobre xenofobia, sobre a dominância de países ricos, majoritariamente brancos, e de quanto isso causou, sim, muitos impactos. E independentemente de essa ser uma história ficcional, de ser uma história com magia, e eu falei no começo do vídeo parecer uma ficção histórica, exatamente porque pega um ponto onde realmente o Império Britânico, a Grã-Bretanha aqui, era muito forte, e do impacto que isso teve para como o mundo é hoje. E querendo ou não, mesmo que a gente ache que isso tá muito distante porque aconteceu séculos atrás, isso tem um impacto, porque esses eventos históricos e essas grandes potências usaram da sua força, do seu poderio, da sua riqueza para influenciar o destino de muitas nações. A Quan, ela é tradutora de mandarim, é mestre em filosofia de estudos chineses por Cambridge, de estudos chineses contemporâneos por Oxford, e atualmente ela cursa doutorando em literatura e línguas do leste da Ásia em Yale. Então, assim, eu acho que ela sabe o que ela tá falando, e as críticas dela não se estendem somente à Grã-Bretanha, apesar de ser o forte aqui, mas também a outros aspectos. Ela já tinha falado sobre a questão do ópio em Guerra da Papoula, aqui ela vai voltar nesse assunto também, mas o foco da narrativa fica em acompanhar esse garoto tendo que perceber como ele se sente e qual vai ser a ação que ele vai tomar, e se isso vai acabar desencadeando ou não em violência. Se desencadear, pra quem? E quem também vai sofrer as consequências das decisões que ele tá tomando. É uma leitura talvez um pouco mais lenta. Eu acho que é um pouquinho mais denso do que Guerra da Papoula. Então, se você já leu Guerra da Papoula, você vai poder ter o parâmetro aí de como vai funcionar pra você. Eu sei que muita gente não gosta de livro com nota de rodapé. As passagens desse livro são muito importantes e muito interessantes pro contexto da história. Eu acho que, além disso, também são muito informativas em vários aspectos no que diz respeito ao contexto aqui do cenário naquela época, e de vários nomes e de várias figuras e de várias coisas que são mencionadas aqui que eu, por exemplo, não tinha conhecimento e não saberia o significado, a não ser que tivesse as notas de tradução. Também tem nessas notas de tradução algumas explicações sobre exatamente a tradução de alguns termos que são colocados na história. Então, além das tiradinhas que estão aqui também escondidas, né, e salpicadas nessas notas de tradução, a gente também tem condição de ampliar o nosso conhecimento sobre os assuntos que estão sendo trabalhados aqui. Acho que não tem
tem como você, enquanto uma pessoa que gosta de estudar línguas, gosta de descobrir significados de palavras, você não gostar desse livro, porque é um prato cheio. E vem essa história sendo trabalhada num universo de fantasia, mesmo que a magia aqui não vá ser o principal foco da história, eu acho que é muito interessante. Apesar da gente ter essa questão da violência aqui, esse não é um livro de ação, tá, gente? Então, essa violência, eu acho que quando a gente pensa em violência, a gente pensa numa coisa muito de ação, mas a violência ela pode estar também em várias situações. E só nessa sinopse que eu dei pra vocês, por exemplo, o próprio ato do Robin ter sido tirado do local, apesar de naquele momento parecer uma salvação, também pode ser considerado um tipo de violência. Esse conceito que às vezes a gente diretamente atribui a algo muito grande, às vezes está muito contido em algo pequeno também, e aí que fica essas nuances aí também dos significados das palavras. E eu acho também que vale a pena ressaltar que esse é um livro que tem alguns gatilhos, especialmente se você é uma pessoa não branca, porque a gente tem sim algumas agressões verbais aqui acontecendo, alguns comentários, especialmente contra o Robin, mas também contra outras pessoas do grupo dele. Apesar de virem várias pessoas ao redor do mundo para estudar em Babel, assim como o Robin veio, está aqui num departamento de Oxford. E essa é uma universidade que, obviamente, está cheia de britânicos. E eles não são as pessoas mais legais, assim, no que diz respeito a aceitar pessoas que são diferentes deles. Então, assim, eu queria deixar essa recomendação pra vocês. O livro já lançou aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu virei fã da Kwang desde que eu li Guerra da Papoula, mas foi esse livro aqui que arrancou meus 5 estrelas, meu primeiro 5 estrelas pra ela. Então eu fiquei muito feliz com essa leitura. E tô muito feliz que esse livro finalmente chegou aqui no Brasil pra todo mundo poder ler. E quero saber de vocês aí nos comentários quem já leu Babel, quem ficou interessado pra ler. Se você já leu outras coisas da autora, me conta tudo aqui embaixo nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigada à Editora Intrínseca pelo convite pra produzir esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!